Pronto, queridos. Então, queridas, bom dia. Por enquanto são as que chegaram aqui. Então, a Uhum. gente sabe que tem um grupinho assistindo depois, fazendo a prática depois, ótimo. Então, a gente vai manter ela gravada, certo? Então, a gente vai fazer como sempre, né? A gente vai iniciar com as nossas preces para a gente purificar a motivação. E a prática de hoje principal vai ser a gente cultivar o relaxamento na postura de Shavasana, fazer a prática de atenção plena à respiração na postura de Shavasana, como a gente fez na terça-feira, para quem está estudando nas terças também. Só que hoje a gente vai fazer aquela explicação de como entrar na postura de novo, para deixar aqui também gravado, né? Aí a gente tira alguma dúvida se tiver. E a gente vai fazer o áudio completo, a gente vai fazer os 24 minutos hoje. Que na terça-feira eu reduzi um pouquinho, por causa do tempo. Mas hoje, como é de manhã, aí é bom que a gente aproveite e dê foco na prática. A gente faz a prática toda. Eu espero que vocês tenham conseguido um lugarzinho para deitar aí, né? Para fazer. Você vai conseguir fazer deitada, Viviane? Vou conseguir. Ah, Uhum. que ótimo, que ótimo. Então tá bom. Então eu vou mutar os microfones, caso alguém chegue aqui Eu- na. Oi, Tu vai começar pela meditação ou eu vou pela começar motivação? pela motivação Ah, primeiro, tá. as preces, Uhum. aí depois eu vou explicar como a gente vai entrar na postura, porque é super importante a gente se dar conta de como a gente se colocar para o relaxamento, senão a gente não relaxa. Se o corpo não estiver bem acomodado, ele não relaxa. Então é importante saber entrar na postura de Shavasana. E aí a gente vai fazer a prática. Aí eu espero que vocês tenham as condições aí nos seus lugares para vocês, né, fazerem a prática. E a gente vai fazer a prática e depois a gente conversa um pouquinho sobre a prática, tá bem? Bom dia, Daci, Laca chegando. Bom dia, Flori. Bom Bom dia, dia, gente. queridos. Marcelo, Viviane. Bom dia. Então, como eu convidei vocês, né, para se preparar para a gente fazer a prática em Shavasana novamente hoje de manhã, tá bem? E a gente aproveitar aquela meditação, né, fazer ela completa hoje, os 24 minutos, que na terça-feira eu reduzi, e aí a gente depois conversa um pouquinho sobre a prática, tá? A gente começa com a motivação, com as preces, e aí a gente vai explicar como entrar na postura de Shavasana, para ter os cuidados, para você ter, né, o corpo acomodado, para realmente relaxar. E aí a gente faz a prática e depois conversa um pouquinho sobre a prática, tá bem? Vou mutar os microfones aqui, enquanto o pessoal vai chegando e a gente vai se preparar. Deixa eu só achar aqui que eu não tô achando aqui o. Ok. Então, convido vocês então para a gente trazer a nossa atenção, o nosso corpo, aqui e agora, no momento presente, abrindo espaço na mente, soltando qualquer preocupação, qualquer expectativa. E a gente então se dispor a fazer esse nosso encontro, né? Fazer a nossa prática hoje juntos aqui. Mas a gente começa nos conectando com a linhagem, com a nossa motivação para a nossa prática. Então, diante de Guru Rinpoche, que representa a linhagem viva desde o Buda Sakyamuni, e tocando os nossos mestres que fizeram chegar o Dharma até nós, e agora a linhagem está chegando a nós. Então a gente aspira realmente entrar com o coração e com a mente abertos nesse processo de transformação profundo, reconhecendo os obstáculos, mas reconhecendo todo o nosso potencial. Então a gente contempla rapidamente os 4 pensamentos que transformam a mente, que nos dá essa visão, e redireciona nossas prioridades. Então a gente lembra da nossa vida humana preciosa, lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Das infinitas vidas passadas que tivemos, nesta a gente reuniu todas as causas e condições para ter um corpo humano em perfeitas condições, ter as condições para, né,
para nos manter essa vida em boas condições, presentes, cultivar as nossas qualidades humanas, mas em especial a gente reuniu as causas e condições para encontrar a linhagem viva dos ensinamentos que podem trazer uma completa transformação para a nossa vida, nos dar a completa iluminação. Então essa é a preciosidade da nossa vida humana, da nossa presente vida humana. Então a gente se alegra e não deixa escapar essa oportunidade. Mas aí a gente recorda da impermanência, lembrando que tudo que nasce, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tudo surge de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Então a gente se dá conta de que cada momento é muito precioso. A gente não perde tempo, aproveita cada momento como um momento de prática e se prepara, né, para a gente não se arrepender no momento da nossa morte, que a gente não sabe quando virá. E a gente lembra também que apesar de a gente, né, reconhecer a vida humana preciosa, reconhecer a impermanência, a gente está sujeito às causas e condições, à interdependência das causas e condições, que é o nosso karma. Então a gente cuida das nossas ações, porque tudo está interligado, tem uma rede interligada, complexa de causas e condições. O universo, o ambiente, nosso comportamento, nossa mente, tudo está interrelacionado. Então a gente cuida daquilo que a gente pode dar atenção e escolher, no caso das nossas ações. A causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Então por isso a gente cuida das nossas ações, buscando se conectar com ações virtuosas e evitar ações não virtuosas. Que a gente mantenha nossas condições favoráveis para a nossa prática, trazer benefício para nós e para os outros. E por fim, o ponto mais importante é a gente penetrar na natureza do sofrimento. A gente vai reconhecer no final que a natureza contínua dos três reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente não liberar a nossa mente da ignorância, da delusão, seja no reino do desejo, da forma e da não forma, a gente vai experienciar insatisfatoriedade e sofrimento. Então, sabendo para onde a gente vai ter que direcionar a nossa atenção, que é para a nossa própria mente, como ela apreende a realidade. Então, a gente agora realmente faz sentido para nós o caminho. Então, ao nos recordar disso, possa a nossa mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade, da nossa verdadeira natureza. E a gente faz isso, a gente vê isso claramente em nós, né, nesse processo, e a gente vê que esse é o potencial de todos os seres. Então é natural a gente surgir em nós, né, amor e compaixão, as sementes da Bodhicitta, para que a gente possa realmente fazer isso não apenas para nós, mas para ajudar todos os seres, da forma que a gente puder. É natural surgir para nós essa aspiração, né, que todos os seres tenham a felicidade de suas causas, que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento, que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes, livres das aflições mentais. Então, com essa intenção, com essa energia que surge da gente refletir sobre os quatro pensamentos e de aspirar, né, as quatro incomensuráveis, é natural para nós a gente querer tomar refúgio num caminho profundo de transformação, que está representado pelas três joias, Buda, a lucidez, o Dharma, o caminho, o remédio, e a Sangha, aqueles que vão nos ajudar, em especial os nossos lamas. E também aspirar, fazer o voto, renovar o voto de Bodhisattva, trazer benefício a seres nesse nosso caminho. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico.
Sangye chudam sukhi chaknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye drupasho Sangye chodam sakhi chaknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye drupasho. E com imensa alegria por a gente reconhecer a preciosidade dessas condições que a gente reúne agora, principalmente de ter encontrado os nossos lamas, que representam as três joias, representam a mente iluminada de Guru Rinpoche, de todos os Budas. A gente então, diante da imagem de Guru Rinpoche, sentindo a presença de Guru Rinpoche, principalmente na pessoa dos nossos lamas, a gente então faz a prece de 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, de toda a linhagem, para que a gente possa remover todos os nossos obstáculos, externos, internos e secretos. Que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da natureza de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Rum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, você está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Agenu jansam pema gesa dompolam yasen chagenu drunim pema june jesudram kudu kandro mampe kor kiki jesu dadruki jenge lapche sheksu so Guru Pema Siddhi Hum Hum Agenu Jansam Pema Gesa Dompolam Yatsen Chaginu Drune Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesu Dadruki Jenge Lapche Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, com total alegria e confiança, tendo recebido, tendo aberto nosso coração e nossa mente para receber as bênçãos da nossa prática de hoje. Então a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E sentimos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. É desse lugar que a gente vai fazer a nossa prática, aspirando a reconhecer a nossa verdadeira natureza, que já está presente e é inseparável da natureza de Guru Rinpoche e de todos os Budas. Então, queridos, tendo purificado a nossa motivação, então a gente vai se preparar para a nossa prática, então, de hoje. A gente vai fazer, vai cultivar a atenção plena à respiração, agora na postura de Shavasana, para a gente usufruir das melhores condições para a gente relaxar o corpo,
e com isso ajudar a relaxar a nossa mente. Então eu vou explicar para vocês aqui com 2 vídeos bem rápidos como a gente pode entrar nessa postura, deve entrar nessa postura e os cuidados que a gente deve ter para entrar nessa postura, principalmente para aqueles que não têm familiaridade com as práticas de yoga, né? Tá bem? Então eu vou mostrar aqui rapidamente. Então nesse vídeo rápido aqui a gente vai ver somente como a gente entra na postura e como a gente sai da postura de Shavasana, porque é um cuidado também que a gente precisa ter quando a gente termina a prática, porque o corpo vai estar tão relaxado, se a gente realmente entrou numa postura adequada, que a gente deve retornar com calma, reativando as terminações do corpo, alongando, tá certo? Pra gente não se machucar. Então vamos dar uma olhadinha aqui rápido. Então ela mostra aqui que a gente abre, né, promove essa abertura dos braços e das pernas, com as mãos para cima. Encaixa, veja que ela está fazendo esse movimento de alongar a lombar, eleva o quadril e alonga a lombar um pouco mais, apesar de ficar um pouquinho, a lombar já tem uma natural curvatura, mas a gente diminui essa curvatura, porque senão a gente vai ter desconforto. Então a gente prepara a lombar aqui nessa região. E a gente também alonga a cervical. E aí, no caso, ela está usando aqui esse cocar aqui, esse manto, que já dá uma certa altura, que melhora mantém o nível da cervical alongado aqui. Aí a gente depois vai ver no outro vídeo que a gente pode usar uma almofada aqui, para poder a gente manter a cervical alongada, e não assim, porque se a gente tiver uma altura muito grande nas costas, uma curvatura nas costas, quando a gente deitar a cabeça, a gente vai forçar a cervical. Então a gente precisa ter um apoio aqui para melhorar a cervical aqui. Depois que a gente termina a prática, a gente tem esse cuidado de mexer suavemente as mãos, os pés. A gente vai trazendo energia de novo para o corpo, somente as mãos e os pés. A gente alonga. Depois a gente, né, faz esse alongamento assim da cervical, da lombar. Prepara o corpo para a coluna, né, para sair, para quem tem essa flexibilidade pode fazer isso, né? Isso é uma massagem na coluna, né? E você se levanta. Então, um vídeo rápido só para a gente ter uma, uma noção de como a gente entrar e sair. Mas agora eu vou te mostrar para vocês um outro vídeo que explica, deixa eu só tirar aqui, que explica como a gente ajustar a coluna, como a gente ajustar, né, a cervical e a lombar. Um pouquinho mais de... Esses 2 cuidados são importantíssimos. Ah, desculpe. Eu esqueci de novo de compartilhar o áudio. Ai, meu Deus. Aqui, ok. Nessas filmagens e você simplesmente se entrega, tronco totalmente solto no chão, braços soltos, palmas das mãos para cima, pernas soltas, pés apontando para os lados. Aqui eu estou entregue. Mas imagine que eu tenho uma hipercifose dorsal. Então, ao deitar, para a cabeça chegar ao chão, eu tenho que fazer isso aqui, ou soltar a cabeça. O queixo fica apontando para o alto, a região cervical aqui atrás não está relaxada. Ou seja, neste caso, seria interessante, recomendável, um apoio para a cabeça, tá? Como eu vou pegar aqui, um apoio como este, né, que eu poderia colocar aqui, e a cabeça ficando num plano um pouquinho mais alto, pode se acomodar melhor, no caso da pessoa ter essa necessidade. De outra forma, também pode acontecer aqui embaixo,
de ao estendermos os joelhos, soltando as pernas no chão, principalmente pessoas que têm encurtamentos aqui no iliopsoas, na região de flexores do quadril, acabam concavando a lombar, ou seja, a lombar aqui sai do chão muito, quer dizer, ela já naturalmente fica fora do chão porque ela tem uma lordose fisiológica. Mas se eu tenho esses encurtamentos e essa hiperlordose, isso vai ficar ainda mais pronunciado. Nesse caso, é prudente eu fazer um ajuste. Posso flexionar os joelhos, encaixo a pelve e faço uma retroversão. Tento soltar as pernas de novo e vejo se não mudou a postura. Se ainda assim fica difícil mudar, eu volto para esse padrão. Daí também seria prudente acomodar as pernas sobre algum apoio, por exemplo, um rolinho aqui por baixo das pernas, onde elas pudessem ficar apoiadas no rolinho e soltas. Porque, do contrário, ou a pessoa vai ficar controlando as pernas e aí não está relaxando em Shavasana, ou ela vai ficar desconfortável aqui e aí também isso vai atrapalhar o seu relaxamento. Observados esses critérios todos, a pessoa, ao se soltar em Shavasana, Esqueça calças desconfortáveis. Pronto. Deixa eu parar, porque ele vai vir agora uma propaganda, mas ele já deu a informação principal. Então, vocês, então, se já experimentaram a postura, se já conhecem o corpo de vocês, se já conhecem as necessidades de vocês, então vocês podem usar eu vou mostrar até aqui essa foto, porque aí fica mais interessante. Deixa eu só buscar a foto aqui que eu não tô achando. Só um minutinho. Aqui. Sim. Então, vocês podem usar qualquer coisa, uma toalha dobrada. Vou mostrar essa foto, eu vou até deixar ela durante a prática. Então, vocês podem usar aqui, ó, uma toalhinha dobrada, um cobertorzinho dobrado baixinho, só o suficiente para dar um confortozinho na cervical, se for o caso. E pode usar um rolo, uma própria toalha dobrada, um cobertor dobrado, desde que seja comprido, para poder chegar nas duas pernas, porque as pernas precisam estar afastadas umas das outras. Então, uma almofadinha pequena nas pernas não é bom, porque você vai manter as pernas juntas para ficar dentro da almofada. Então, ou duas almofadas, uma em cada perna, para você poder separar as pernas uma das outras e relaxar, ou então um rolinho comprido, um cobertor comprido, dobrado, que pega as duas pernas, certo? Então, esses seriam os cuidados que a gente precisa ter para realmente a gente usufruir do relaxamento da postura, caso a gente tenha algumas dificuldades no nosso corpo aí, no caso, a lombar e da cervical. Tá bem assim? Alguma questão? Podemos começar? Então, eu vou convidar vocês, então, a assumir a postura no ambiente que vocês prepararam aí, para a gente fazer a prática de 24 minutos, tá bem? Eu vou também assumir aqui a minha postura, só um minutinho. Para que você desfrute mais plenamente desta prática, deite-se na postura de Shavasana. Deite-se de costas no chão, pés separados na largura dos ombros. Revire os ombros levemente para trás, abra o peito, de forma que as suas mãos se voltem naturalmente para cima. Relaxe completamente. Nós iniciamos trazendo à nossa mente e ao coração a aspiração de cultivar o bem-estar mais profundo, de tranquilizar o corpo e a mente. Muitos dos problemas que ocorrem durante a meditação
são decorrentes do acúmulo de energia na região da cabeça, pressão, tensão e até mesmo dores de cabeça. Permita então que a energia desça para o tronco, para o quadril, para as pernas e pés. Deixe a atenção descer para o contato do corpo com o chão, para o elemento terra, de firmeza, solidez. Uma das vantagens de praticar na postura de Shavasana é que há uma grande superfície de contato, um vasto campo de sensações táteis. Deixe sua consciência repousar nesse campo, quietamente presente com essas sensações. Confie no apoio que o chão oferece para o seu corpo. Deixe agora que a consciência permeie todo o espaço do corpo, como uma fragrância preenchendo uma sala. Fique apenas presente com qualquer sensação que surgir nesse campo silencioso de percepção. E estabeleça o seu corpo numa postura de conforto, sem movimentos desnecessários. Internamente, adote uma postura de vigilância. Não permita que o nível inicial de clareza ou de alerta diminua ao longo desta prática. Se o corpo estiver relaxado e confortável, será fácil mantê-lo sem qualquer movimento até o final desta sessão. E assim estabelecemos o corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Agora então, passamos para um desafio mais sutil, de estabelecer a fala em seu estado natural de silêncio. Externamente você já está em silêncio, mas internamente o discurso mental segue. Para cultivar esse estado de silêncio sem esforço, permita que a respiração flua em seu ritmo natural, sem qualquer restrição e sem qualquer controle.
Abandone até mesmo a preferência por uma respiração mais longa ou mais curta. A chave aqui é a expiração. É o momento mais fácil de soltar, de deixar que a tensão seja liberada. Solte todos os pensamentos, todas as preocupações com cada uma das expirações. Para aprofundar mais ainda o relaxamento, no finalzinho da expiração, continue soltando e relaxando, até que a próxima inspiração aconteça quase como de surpresa, sem esforço. Na expiração, entregue tudo, não retenha nada e apenas aguarde que a próxima inspiração seja oferecida para você. Deixe que a respiração seja como precisar ser, profunda ou superficial, rápida ou lenta. Deixe o corpo respirar. E assim deixe que a respiração se estabeleça em seu ritmo natural. Deixe que o corpo restabeleça o seu próprio equilíbrio. E pela curta duração desta sessão, se dê a liberdade de deixar sua mente à vontade, abandonando todos os temores e expectativas sobre o presente e sobre o futuro. Permita que a sua consciência repouse em quietude e no momento presente, clara e luminosa.
Deixe que a luminosidade da sua própria consciência ilumine as sensações ao longo de todo o corpo. Deixe que os limites para a atenção sejam o espaço do corpo, no momento presente, sem vaguear pelos outros sentidos físicos e sem ser carregada por um pensamento e outro. E assim estabeleça a mente no estado natural, relaxada, quieta e clara. Enquanto percorre as sensações do corpo, pode ser que você note alguma tensão, especialmente no rosto. Nós desenvolvemos diversas camadas de tensão. Deixe que todas elas se dissolvam, se derretam. Cada uma das expirações é uma oportunidade para relaxar, para soltar. Procure não deixar que a mente adormeça, para que você desfrute plenamente deste relaxamento profundo. Esta prática permite que todo o sistema corpo-mente se reequilibre, que encontre o seu próprio equilíbrio desde sua raiz, a partir de sua própria fonte. Seguimos agora em silêncio.
Com gentileza, vou movendo as mãos, os pés, alonguem o corpo, no seu tempo. Vocês vão se preparando para se levantar, abraça as pernas, faz movimentos na lombar, no quadril. Quando estiver no ponto, vocês voltam ao nosso encontro aqui. Tudo bem? E que o seu Daci ficou sentadinho. Tudo bem com vocês? Deixa eu liberar aqui os microfones. Alguma dúvida, alguma questão que surgiu, durante a prática, alguma dúvida? Tá liberado aqui. Foi tudo muito bom, Flori. Você conseguiu acomodar o seu corpo, Carmelina? Consegui sim, eu coloquei travesseiro enrolado no meio das pernas e uma almofada enrolada no pescoço. Ficou tudo Ótimo, estiradinho. ótimo, Bom, ótimo. Conseguiu relaxar, né? sim. Ótimo, ótimo. Darcy também quer falar alguma coisa? Por que você não deitou, Darcy? Porque eu estava na posição, então, assim, eu já estava acomodado aqui, e aí eu fiz o seguinte exercício. A prática era de shamatha, Sim, ok? sim, E aí eu resolvi tomar como ponto focal, eu tenho que, em shamatha, ou a gente obs- obs- tem que ter um foco, né? Tem que ter um sim, objeto. sim, sim. No caso, é Para as você sensações treinar táteis da respiração que a gente está sendo o isso, foco para a aqui, da gente prática treinar nossa. É, essa. Então, eu tomei como meu foco a própria prática. E aí comecei as próprias instruções de prática. E aí comecei a observar que no começo, você já pulou o problema porque as instruções não, de do prática relaxamento. diziam, deite em Shavasana. Não, tudo bem. Não, mas deitar em Shavasana, o Olhe, professor é, Alan, é, diz. ele falava que era ele falou que era uma opção, não Isso, isso. uma, Nesse obrigação. nesse caso aqui, a gente está tentando experimentar a prática para depois para depois a gente ter experiência da prática, entende? A Não, tá intenção da bom. gente fazer a prática em Shavasana é a gente ter experiência da prática em Shavasana. Porque, sabe por quê? Então A tudo gente bem. pode Então, perceber, não sei vocês, mas eu mesma tenho uma, é a palavra que eu quero usar, uma resistência, uma resistência de fazer a prática em Shavasana. Eu tenho naturalmente uma resistência de fazer a prática em Shavasana. E eu já percebi que essa resistência é esse senso do controle. Porque essa postura, não é à toa que é a postura que finaliza as práticas do yoga,
E o Iyengar disse pro Lama Alan, quando ele teve o desequilíbrio, ele foi procurar o Iyengar, passou uns 4 meses lá treinando com o Iyengar, ele disse, se você não dominar a postura de Shavasana, você não vai estar pronto para o caminho da meditação. Então, o ego tem naturalmente uma resistência a essa postura. Os professores de yoga dizem, a maioria dos alunos, quando chega na hora de Shavasana, quer ir embora, sai da aula, tá entendendo? Porque é uma entrega. É por isso que não atua, é a postura do cadáver, a morte do ego. Então, a gente tem uma resistência, naturalmente, que o ego tem uma resistência a se entregar nessa postura, a ficar nessa postura. Porque é um não fazer, total. Não tem o que fazer. Entende? No meu caso não é isso, porque eu fiz yoga durante mais de 15 anos e eu sabia que toda a prática, os asanas, os pranayamas, era uma preparação para que a gente chegasse na hora do relaxamento de Shavasana, para que a gente pudesse estar preparado para o processo de meditação. Sim, sim. E o processo de meditação, que é a não meditação, ou seja, não fazer. a entrega, exatamente, a um total entrega, render-se, né? o total render-se. Isso. E aí, o que eu fiz nesta nossa prática? Eu pulei, deliberadamente fiquei sentado, eu já estava sentado, fiquei sentado, e observei as instruções. Fiquei observando as instruções. Ótimo. E aí, cônscio de que eu estava observando as instruções. Então, assim, o meu objetivo não era exatamente observar a instrução. Você fez uma outra prática. Você fez uma outra prática. Ciente, consciente, ciente, repousando na consciência e simplesmente... E há depois vocês reparam, no começo, a G vai falando para a gente não largar, não se preocupar com a respiração, não se ocupar com isso, se ela for rápida, se ela for lenta, mas logo em seguida ela instrui para que a gente deixe a respiração na expiração ir o mais longo possível e é como se fosse uma surpresa voltar deixar que a próxima inspiração surja naturalmente. Isso. Sem esforço. Essa é uma instrução que contraria a primeira instrução. Compreende? Uhum. Então, assim, ontem eu estava ouvindo um TED do Mingyur Rinpoche, que ele começa assim, gente, não pense em pizza. Uhum. Aí ele pergunta para a plateia, vocês conseguiram não pensar em pizza? Não, todo mundo ficou pensando em pizza. Então, assim, como instrução, é isso que eu estou te falando. Quando você diz para não fazer, ou você instrui para não fazer alguma coisa, isso já dispara, né? Já dispara. De fazer. Já dispara. Você dispara uma coisa assim, bom, então eu vou largar tudo, aí eu largo. Aí logo em seguida você fala assim, mas aí você instrui assim, ao final você alonga. Então você na verdade, é porque a gente pode interpretar de várias maneiras e as palavras também, claro. Por exemplo, foram traduzidas, enfim, né? A gente vê o que o Lama quis dizer exatamente. Mas essa instrução está próxima da instrução do Eric, de experimentar o suspiro gentil, de você deixar que a expiração siga. Sim. Não, na verdade, eu não queria que você interpretasse isso como uma crítica. Eu estou tentando dizer para você o seguinte, que o meu objetivo pessoal nesta prática era ficar cônscio. Ótimo. Apenas ciente. Pronto, mas vamos voltar para o objetivo daqui do grupo, da prática, que o prática era a gente experimentar essa instrução de fato, né? Que seria o interesse dessa prática era experimentar essa instrução, de realmente, em Shavasana, você conseguir se colocar nessa posição de total relaxamento, primeira coisa,
Segunda coisa, experimentar essa postura, que essa postura já é uma postura que convida a nossa identidade, o nosso ego a morrer. E dentro desse lugar, dessa experiência, a gente manter a nossa consciência clara, a gente manter, né, a gente cultivar a atenção. No caso aí, a respiração, de forma, né, as sensações táteis da respiração de forma espontânea, né, e a gente cultivar não só o relaxamento, mas também o relaxamento do corpo, mas também o relaxamento da mente, da fala interna da mente, silêncio interno. Que esse é o ponto, assim. Diz, Viviane, rapidinho, porque Ori, nessa hora, né? Sim. Viviane Tá, primeiro, depois. tá, Sim. tá, bem rapidinho, assim. Ah, eu faço yoga também, a minha professora também é da linha do Iyengar, e ela sempre fala que a postura mais difícil do yoga é a Shavasana. Exatamente. Só que eu nunca acreditei muito nisso, mas realmente eu vi que eu tinha resistência também, porque eu nunca faço o Shavasana totalmente deitada, eu coloco sempre as pernas para cima, sabe? Então agora eu vou começar a fazer Shavasana na aula de yoga. Eu tive, assim, bastante dificuldade, assim, nessa meditação. Eu custei, assim, para relaxar, e eu fiquei em dúvida sobre os olhos, se eram abertos ou fechados, e eu comecei com os olhos abertos. Aí, Sim. quando eu vi que não ia rolar, eu peguei e fechei, eu fechei os olhos, sabe? E aí, depois que eu fechei os olhos, eu comecei realmente a entrar na prática, e foi A gente muito bom. pode começar de olhos fechados, até para a gente experimentar o relaxamento. Mas depois, se a gente puder, quando a gente viu que estabilizou, que, né, aquietou, que chegou assim na prática, né, que a nossa mente está aqui presente, a gente pode então abrir os olhos um pouquinho, olhando uma direção que for mais favorável. Depende também de onde a gente está, né? Se a gente está olhando para um lugar que tem uma luz assim acesa, não é legal. Então a gente prepara o lugar para onde a gente vai abrir os olhos né, que tragam um conforto, assim, né? Tragam um espaço pra gente, assim, né? Mas Sim. ela é legal Quando, no final você tentar abrir um pouquinho os olhos já. quando eu faço meditação sentada, eu sempre faço com os olhos abertos, né? Pronto, E isso. por isso que eu comecei Isso. aberto, né? Mas A gente depois que eu, pode. É, que eu fechei, aí consegui a relaxar, e gente foi pode muito bom. iniciar fechados, né? E depois a gente abre um pouquinho. Quando a gente sentir que. Até para Certo. você evitar aí, nesse processo, a lassidão, né? A sonolência, entendeu? Que pode vir. Então é um antídoto para sonolência. Laca queria falar alguma coisa? Obrigada, eu ia Fabi. falar, eu ia falar que eu achava que como eu sou meio leiga, né, em tudo, eu achava assim que era bom meditar deitado, né? E aí eu estou ouvindo todas essas instruções assim, não dessa vez, todas as vezes que vocês falam e vendo vídeos e tal, né? E aí eu tinha maior dificuldade com isso, porque eu me dava sono, entendeu? Sim, E eu não conseguia entender. Eu achei muito bom você passar esses vídeos dessas duas explicações, porque assim ficou bem claro como que tem que ser, né? sim. Como E se hoje coloca na postura, né? porque quando eu chegava nessa postura, eu tinha mais dificuldade de acalmar minha mente do que quando eu estava sentada, Sim, entendeu? sim, E aí foi muito bom, porque eu fiquei com a mente assim, mas não me deu essa lassidão aí, né? E eu sim. consegui, no final, eu consegui me concentrar na respiração aí eu consegui me soltar. Ótimo, Então, essa foi uma ótima experiência. ótimo, ótimo, Eu gostei ótimo, muito, sim, acho ótimo. que vi que não é tão difícil assim, entendeu? Era Aham. difícil para É, mim conciliar meditar, quer dizer, a porque é atenção, né? uma Desenvolvimento da meditação, atenção. a respiração e tal, e com a postura de deitada, porque eu sou preguiçosa, entendeu? Então eu Sim, tenho vontade de dormir. sim. Mas foi muito bacana, assim, foi Ótimo, bem bacana, ótimo, gostei muito da explicação, tá? ótimo. Para eu que sou leiga, que nunca fiz nada, né, que estou nesse caminho, assim, tentando ir, né? Sim, Foi muito bom. ótimo. Olha, eu queria compartilhar com vocês, então, só o recadinho do Lama, recente, que ele deu para o grupo de alunos que estão em retiro, Lama Alan.
E eu, só para a gente se lembrar, aí eu fazer essa ponte aqui, para deixar gravado aqui nesse vídeo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, rapidinho. Então, ó, o Lama Alan agora em junho, ele soltou essa instruçãozinha aqui, que chegou até mim, mas é super interessante, porque tem a ver com isso, com essa fase de estabelecer a fala em seu estado natural. Ele está dando muita importância, porque ele está vendo a dificuldade dos praticantes. Lembra das 3 fases preparatórias? Né? Estabelecer o corpo em seu estado natural, estabelecer a fala em seu estado natural, estabelecer a mente em seu estado natural. Ele disse, enquanto a gente não conseguir estabelecer o corpo e a fala em seus estados naturais, a gente não está pronto para estabelecer a mente em seu estado natural. A gente vai ter dificuldade se a gente quiser fazer retiro, então aí é que a gente vai ver mesmo a dificuldade. Então, como ele está praticando, ele está em retiro desde janeiro, e ele está dando esse apoio direto aos alunos que estão já mais de um ano em retiro, então ele disse, agora, recentemente, ele disse, caros amigos, para aqueles de vocês que ainda não conseguiram estabelecer sua respiração e fala interior em seus estados naturais de forma sustentável, gostaria de oferecer esta orientação. Aqui está um método eficaz para estabelecer a respiração em seu ritmo natural e a voz interior da mente em seu estado natural de silêncio sem esforço. Lembrando que essa voz interior da mente, que a gente vai precisar diferenciar, não são os pensamentos involuntários que surgem, porque sempre vão surgir pensamentos involuntários na nossa mente, mas é o compulsivo falar da mente, o compulsivo julgamento que está presente na nossa mente o tempo inteiro, o falador interno, o narrador interno da nossa experiência, que está o tempo todo falando, desnecessariamente. Então é essa fala interna que a gente precisa silenciar para poder a gente ver os pensamentos involuntários que surgem na mente. Aí ele vai dizer, então, para que a gente possa, né, estabelecer essa fase, né, de estabelecer a fala interna em seu estado natural, que tem ligação com estabelecer a respiração no seu ritmo natural, né, ele diz, descanse seu corpo em seu estado natural, em Shavasana. E com os olhos abertos, aí, Viviane, descanse sua consciência no espaço à sua frente, mantendo apenas uma consciência periférica do ritmo da respiração. Porque aqui ele está dando uma instrução de atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, que é o que a próxima prática que a gente vai ver, tá? Até então a gente estava fazendo atenção plena à respiração diretamente, a gente estava direcionando a nossa atenção diretamente para as sensações táteis da respiração. Aqui o diferencial dessa prática de hoje é que aqui ele está pedindo que você mantenha, né, a consciência no espaço à sua frente, mantendo apenas a consciência periférica do ritmo da respiração. Essa é a prática que a gente vai ver a seguir, que é atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen, tá? Aí ele diz, então, a cada inspiração, concentre sua atenção na experiência não conceitual da consciência no momento presente, pela qual a conceituação é naturalmente bloqueada ou interrompida. Ou seja, aproveita cada inspiração para para acender essa experiência de estar consciente, não conceitualmente, né? No momento, a consciência repousando em si mesma, porque a consciência não tem pensamento. A consciência é só uma experiência de saber. Então, em cada inspiração, você se repousa nessa experiência de saber, de estar consciente, de estar presente, que é naturalmente não conceitual. E a cada expiração, libere quaisquer pensamentos que surjam, né, na sua mente. Libere aonde? No espaço à sua frente, subjugando assim a tendência à conceitualização obsessiva. Então é o convite de silenciar a fala interna da mente, na expiração. Dessa forma, a instrução é só isso, bem simples. Dessa forma, mantenha um fluxo contínuo de consciência não conceitual, clara e cognoscente, enquanto permite que a respiração flua naturalmente e sem esforço, relaxando assim seu corpo cada vez mais profundamente a cada expiração. Tanto quanto possível, continue a manter esse fluxo de consciência não conceitual entre as sessões. Ou seja, à medida que você termina da prática formal,
procure, tanto quanto possível, manter esse fluxo de consciência não conceitual naquilo que você está fazendo, né? Atentamente permitindo que os pensamentos surjam, porque eles vão surgir, mas não é mais agora a fala interna da mente, mas não se identificando com eles ou deixando sua consciência se fundir com eles. A gente vai ter alcançado essa experiência da quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Mas aí a consciência não vai estar fundida com os movimentos da mente, que é a nossa situação atual. Nossa consciência se funde aos movimentos da mente. Mas quando a gente começa a experimentar a quietude da consciência, desse silêncio dessa fala interna, e aí começa a ver os movimentos involuntários da mente que surgirão, a gente vai ter essa experiência bem clara para nós. Isso vai ficar muito claro quando a gente estiver praticando, claro, né? Se a gente estiver se familiarizando com isso. Aí ele diz, dessa forma, durante as sessões formais, sua respiração acabará se tornando rítmica, superficial e virtualmente imperceptível. E a voz interior de sua mente irá descansar em um silêncio sem esforço. Ou seja, se a gente persistir nessa prática, a gente, e principalmente em retiro, que a gente vai estar, né, com nossas mais sessões de prática formal, a gente vai chegar num ponto em que a nossa respiração fica muito imperceptível. Ele diz quase assim, 4 segundos. O ciclo da respiração se dá em 4 segundos, quase. E que é mais ou menos o tempo de uma respiração em sono profundo. E a nossa voz interior da mente irá descansar em um silêncio sem esforço. A gente não vai estar mais com esse narrador interno instalado. Então, você estará pronto para se dedicar exclusivamente a colocar sua mente em seu estado natural durante as sessões formais, permitindo que os pensamentos surjam sem impedimentos, sem ser distraído por eles ou sem se identificar com eles. Entende? Então, este é um caminho direto para repousar sua mente em seu estado natural e assim alcançar Shamatha. Então, esse foi um conselho do Lama, mas que ele disse, primeiro passa por a gente realmente cuidar de estabelecer a fala em seu estado natural, que está ligado com a respiração no seu ritmo natural e utilizando cada expiração para soltar esse narrador interno. Certo? Então, era isso, querido, que eu queria... Lori, Oi? Lori, isso é uma Beleza. preciosidade. Passa para a gente. Acho que a Marcela Não, queria não, falar, eu né, não vou, Marcela? não vou passar não, porque se for uma instrução assim que foi para um Ah. grupo restrito, eu já passei para vocês, certo? Tá aí, aproveitada. Agora é praticar. Ah, diz. Lindo, lindo. Lindo, maravilhoso. Pois pronto, queridos. Então vamos... Flori, Sim. só quero te dizer que que estava ótima a prática de hoje, embora eu tive mais dificuldade que das outras vezes, que quando tu conduz, sei lá, é muito maravilhoso, é de cara a gente entra na prática. Ah, tá, Pela minha sim, experiência, a tua condução é muito tá, boa. tá bom. Eu quis usar essa prática porque a gente já tem esse áudio da G, tá disponível. E, inclusive, eu já coloquei lá no nosso grupo, alunos do Lama Long Wallace, lá na descrição do grupo tem um link materiais dos estudos. Aí eu já botei lá no estudo no link do Aquietando a Mente, essa prática, caso vocês queiram usar o áudio, tá bom? Isso é só, Não, o tá. áudio a gente usa só pra gente ter a instrução, até a gente pegar a instrução. Depois a gente se libera do áudio, de qualquer condução e Não, faz sozinho. tá ótimo. Eu Tá adorei essa maravilhoso, Lori. experiência de aprender assim em Shavasana, mas eu quero dizer que quando tu conduz, assim, é Ótimo. mais fácil de entrar na Tá bom. Foi Tá bom. maravilhoso. Eu tive uma experiência fantástica. Ótimo. Mas eu lhe convido para fazer em Shavasana também. Tá bom, eu vou aceitar o seu convite, Flori, mas Convite o você seu ego conduzir. para Mas você se conduz, entregar, então. se Na entregar. próxima sexta. Não, Pode? próxima sexta a gente já vai fazer uma outra prática, Nossa, gente. essa professora, eu vou te falar um negócio, viu? É só chicotada. Você é pior do que a G, pelo amor de Deus. Pois vamos fazer a dedicação, tá? Pra gente não prejudicar os nossos méritos aqui. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres.
Prece para a longevidade de todos os nossos lamas, em especial, né, Lama Alon Wallace. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação, e nunca soltar a nossa mão até a nossa liberação completa. Vamos fazer a preservação dos ensinamentos de Dudjom Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dudjom Limpa é um sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Então, queridos, obrigada pela companhia. Muito obrigado. Aproveitem. Parabéns. E fiquem essa semana. Na próxima sexta a gente já vai ter outra prática. Qual é, hein? Vai ser atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen. Tá bom? Obrigado, viu? Tchau, queridas. Obrigada, Beijo. Floria. Tchau. Tchau. Obrigada. Pessoal. Bom dia. Beijo.